1 Crônicas 19, versículo 10 ao versículo 13. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso, escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Depois, deixou o restante do exército sob o comando do seu irmão Abisai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Esse texto, em uma de minhas devocionais, eu li esse texto, Deus falou muito comigo, e Deus me deu algumas lições aqui dentro desse texto, que fala sobre confiança. Eu gostaria de meditar com você nessa noite sobre a confiança que gera a vitória. Esse texto fala de dois homens que foram treinados, que foram ganhos, que foram consolidados, discipulados e treinados por Davi. Dois irmãos, Abisai e Joabe. E esses dois homens, eles faziam parte da equipe principal de Davi, da equipe dos valentes de Davi. Então esses homens aprenderam muito com Davi, aprenderam a lutarem em guerras, a enfrentarem guerras. E esse texto fala de uma guerra que eles enfrentaram dois exércitos, dois grandes exércitos. Um vinha da direita, o outro vinha da esquerda. E eles decidiram então dividir o exército e enfrentar esses dois grandes exércitos. E Joabe orientou: olha, se a coisa ficar preta para o teu lado, eu vou lá te cobrir. Eu mando alguns e vou lá te cobrir. Se do meu lado a coisa fica preta, você vem me cobrir. E assim aconteceu. Mas eu percebo aqui, irmãos, nesse texto que ele nos ensina um pouco sobre confiança. Esses irmãos venceram esta guerra, que não foi fácil. Tinha tudo para eles serem esmagados, destruídos. Mas eles venceram essa grande guerra, porque eles praticaram a confiança. E a primeira confiança que eu observo aqui é que eles confiaram na sabedoria. Eles confiaram na sabedoria. Eles criaram uma estratégia. Eles colocaram os mais hábeis na frente. Isso tudo são estratégias de guerra. Eles definiram como iam atuar, porque eles aprenderam isso com certeza com Davi. E nas nossas guerras do nosso dia a dia, as lutas que nós enfrentamos, nós precisamos de sabedoria. Mas às vezes nós não confiamos na nossa sabedoria. E nós precisamos confiar naquilo que Deus tem nos dado, no conhecimento que temos recebido do Senhor. E a sabedoria não é simplesmente conhecimento, mas a sabedoria é a aplicação do conhecimento, de como nós aplicamos aquilo que nós
recebemos de Deus, o conhecimento que nós recebemos de Deus, dos conhecimentos que nós recebemos nos nossos estudos normais, nas nossas pesquisas, nas nossas experiências, o conhecimento que nós adquirimos na nossa experiência de vida, e nós aplicamos sabedoria nisso tudo e podemos vencer muitos momentos difíceis na nossa vida. Como uma guerra como essa que eles estavam enfrentando, eles aplicaram uma estratégia de sabedoria. Você pode me dizer nessa noite, mas eu não tenho sabedoria, eu acho que eu não tenho, talvez você ache, mas irmão, se você tiver convicção que não tem sabedoria, eu quero te dizer que Deus te dá de graça. Quem mais entendia de sabedoria e quem mais tinha conhecimento era Salomão. E ele escreve em Provérbios 4:6, ele diz, olha, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. E foi o que esses homens fizeram. Aplique e peça a Deus sabedoria diante das dificuldades que você enfrenta no dia a dia. Às vezes nós nos encontramos em situações e nós olhamos assim e falamos conosco mesmo, dessa não tem como sair. É ou não é? Rapaz, agora escureceu. Como é que eu vou sair dessa? Talvez esses dois homens aqui, liderando um exército, o exército de Deus, talvez eles olharam e disseram a mesma coisa. Como é que nós vamos sair dessa? Os assírios estão vindo de um lado, uma multidão tremenda. Os amonitas estão vindo do outro. O exército era tão grande que nem de correr estava. Tinha que lutar. Eles tinham que ter sabedoria. Eles aplicaram sabedoria. Se você disser que não tem sabedoria nessa noite, irmãos, tem uma receita em Tiago 1:5, onde o apóstolo diz, olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não paga nada, e Deus não lança no rosto. E Tiago continua dizendo, e ser-lhe-á dada. Ele está dizendo, olha, é garantido. Se você pedir, você vai receber. Eu passei por uma experiência, alguns anos atrás, eu ganhei um rapaz para Jesus, e eu fui fazer a consolidação dele. Toda semana eu visitava ele, aplicava uma lição bíblica, e nessas consolidações, geralmente eles abrem as dificuldades que tem. E ele abriu para mim uma dificuldade financeira muito grande que ele estava enfrentando. O salário dele não estava dando, as despesas estavam mais altas do que o salário. Ele não sabia o que fazer. E numa consolidação eu falei para ele, nós vamos orar a Deus e pedir sabedoria. Deus vai dar uma luz. Deus vai dar uma direção. Deus ouve a oração do justo, sim ou não, irmãos? E nós oramos pedindo sabedoria ao Senhor. E passou, outra semana, ele chegou para mim na consolidação, o pastor disse assim, pastor, sabe o que aconteceu para completar aquela situação que eu falei do senhor, né, que era o drama financeiro que ele estava vivendo? Para completar, um colega meu, lá no meu trabalho, foi sorteado num carro da Fiat, eu não lembro agora o nome, aquele sedã da Fiat, e me ofereceu, ele pagou 3 parcelas e me ofereceu para eu continuar pagando. Eu pago só as 6 dela, as 3 que ele pagou, como eu puder, e eu ficaria com o carro. Eu devendo tanto que eu estou devendo, como é que eu vou pegar um carro e ainda uma dívida de um consórcio? Eu disse, meu irmão, está aí a chave. Está aí a chave. Ele tinha um Unozinho. Um Uno. Tu vai pegar esse carro, tu vai ligar para ele.
você vai pegar esse carro e você vai vender o seu. O teu carro vem de menos de uma semana, é um Uno. E assim ele fez. Na mesma hora ligou para o camarada, disse que ia ficar com o carro. Ele obedeceu. Aí ele pegou o carro e ele ofereceu o dele em venda. Em 3 dias ele vendeu o carro. Com o dinheiro que ele vendeu o carro, ele sanou todas as suas dívidas e ainda colocou um dinheiro na poupança. Qual era a situação dele agora? Não tinha mais nenhuma dívida, tinha um carro zero e só tinha uma poupança e tinha uma dívida agora que ele podia pagar, que era só o consórcio. O salário dele estava livre. Isso é uma sabedoria divina, irmãos. Quando a gente pede, Deus dá. Não interessa a situação que você está enfrentando, Deus, Ele quer te dar sabedoria, meu irmão. Peça a Deus sabedoria. Essa é a única oração que Deus nunca diz não. Deus nunca diz não para essa oração. Senhor, me dá sabedoria diante dessa situação. Deus vai te dar. Deus deu sabedoria para esses homens enfrentarem essa guerra. Sabe qual outra é a confiança que eu percebo aqui nesse texto? É que eles confiaram um no outro. Diga, um no outro. Olha, irmãos, quando a Bíblia diz assim, olha, maldito é o homem que confia no homem. E as pessoas gostam muito de dizer isso quando se trata de confiança. Mas, irmãos, esse texto, maldito é o homem que confia no homem, ele está condenando a confiança de Israel num rei ímpio. Isso não cabe a gente dizer assim, eu vou confiar no pastor Armando nesse negócio. Alguém não confia no homem, que maldito é o homem que confia no homem. Isso não cabe. Não cabe. O texto aqui mostra que Joabe confiou em Abisai e Abisai confiou em Joabe. Houve uma confiança. E nós precisamos gerar pessoas de confiança na nossa vida. A minha esposa tem que ser de confiança. O meu filho tem que ser de confiança. Um amigo tem que ser de confiança. E esses amigos muitas vezes são suporte para as guerras que nós enfrentamos. Como dizer não vou confiar em ninguém? Como dizer só vou confiar em Deus? Isso é uma afirmação assim muito esquisita, porque a gente não vive só diante de Deus, a gente tem uma vida normal. Nós temos um cotidiano, nós temos relacionamentos com pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Irmãos, eles confiaram um no outro. Diga, confiar um no outro. Tem pessoas que você confia. Gere pessoas de confiança no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Confie mais. Você pode dizer, eu tive uma decepção, mas a decepção que você teve, esquece isso, meu irmão. Não deixe isso te amarrar, não. Eu tive várias decepções, mas por isso agora não vou confiar mais em ninguém. Isso é que o diabo quer, que eu me isole. Eu acho que não devo confiar mais em ninguém. Eu agora só confio em Deus. Eu não vou confiar em ninguém. Não vou manter mais negócio com ninguém. Eu não quero mais nada com ninguém. Eu quero me relacionar com pessoas e eu quero confiar em pessoas. Jesus confiou em pessoas. Jesus confiou nos 12. E lá no meio dos 12 teve o que traiu, teve o que negou, teve o que não estava acreditando. Tinha de tudo naquele pacote, mas Jesus estava confiando neles. Pessoas em que nós confiamos, muitas vezes vai nos tirar de apuros tremendos. E Deus usa pessoas. Diga, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Às vezes a chave não vai descer do céu e cair na tua mão. Às vezes a chave vai ser alguém que vai te entregar.
é você abrir uma porta. Às vezes não é o anjo que vai descer e abrir. Às vezes é um amigo que vem, que é o canal. Como não confiar em pessoas? E eles confiaram um no outro. Amém, amados? Eles confiaram um no outro. O terceiro ponto de confiança que eu observo aqui nesse texto é que eles confiaram em si mesmos. Olha o que Joabe disse ao seu irmão: ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pelas nossas e pelas cidades do nosso Deus. Ou seja, eles sabiam que eram fortes. Eles sabiam da capacidade que eles tinham. Você sabe a capacidade que você tem? Você sabe o que você pode e o que você não pode? Eles confiaram em si mesmos, irmãos. Confiar em si mesmo não é deixar de confiar em Deus. Esse confiar em si mesmo é autoconfiança. E se você tiver autoconfiança naquilo que você faz, você vai fazer bem feito. Se você tiver autoconfiança no que você faz, ninguém vai lançar dúvidas sobre você. O diabo não vai poder te confundir, porque você sabe da sua capacidade. Olha o que Joabe está dizendo aqui: ser forte. Confia, porque existe força em você. Existe uma unção que nós recebemos. Nós fomos treinados para a guerra. Porque talvez se fosse outros, quando visse a multidão do exército de um lado, a multidão do exército do outro, ali tremia na base e desistiria. Não, nós vamos, se tiver que morrer, vamos morrer, mas nós vamos lutar, nós vamos nos posicionar, nós vamos avançar, nós vamos continuar crendo. Amém, amados? Eu preciso ter autoconfiança. Eu preciso ter autocrítica. Saber o que eu posso, saber o que eu não posso. Nós precisamos disso, irmãos. Olha, o apóstolo Paulo, eu acho tremendo, porque o apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era em Deus. O apóstolo Paulo tinha tanta confiança do que ele podia em Deus, do que ele era em Deus, das guerras que ele enfrentava, que olha o que ele diz em 2 Coríntios 12:10. O apóstolo Paulo diz assim: olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que estou forte. Ele tem a consciência de que até mesmo quando vem tudo contra ele, e ele aparentemente está fraco, e ele se sente fraco, aí é que ele está forte. Porque Deus está com ele, ele tem convicção do que ele é em Deus. Ele tem convicção no Deus que ele serve. Ele sabe que quando ele não pode, Deus pode. Quando ele não tem, Deus tem. Ele sabe do que ele pode. Nós precisamos, irmãos, ter mais autoconfiança em nós mesmos, daquilo que Deus já depositou na nossa vida, do chamado que Deus já fez para a nossa vida, do conhecimento que Deus já depositou na nossa vida, da graça que Deus já derramou na nossa vida, da unção que Deus já derramou na nossa vida, do Espírito que já está na nossa vida, dentro de nós. O Espírito está dentro de nós. O escritor aos Hebreus diz que nós temos
o que nós temos é muito mais excelente do que os personagens do Antigo Testamento, do que os que participavam da antiga aliança. A nossa aliança, ela é muito mais excelente, irmãos. O Espírito Santo no Antigo Testamento era preciso entrar numa fila. Vinha Moisés, recebe a unção. Josué tinha que esperar. Moisés morreu, vem a unção sobre Josué. Tinha que entrar na fila. Hoje não, o Espírito Santo vem sobre todos. A mesma unção. O Espírito Santo vem sobre a minha vida, o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Nós somos cheios de Deus. Deus habita dentro de nós. Amém, amados? Aleluia! Louvado seja Deus. A última confiança, irmãos, que eu observo aqui nesse texto, e que Joabe falou no versículo 13, é que eles confiaram na vontade de Deus. Diga assim: a vontade de Deus. Eles confiaram na vontade de Deus. Olha o que Joabe diz: coragem, lutemos bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor, e que seja realizado o propósito de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, e a vontade do Senhor será feita, e o propósito do Senhor se cumprirá. Amém, amados? A vontade do Senhor seja feita. Eles foram, eles se lançaram. Sabe, diante das lutas, irmãos, diante das guerras que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos desistir, nós não podemos fraquejar. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito, e o propósito do Senhor vai se cumprir. Deus tem um propósito para essa cidade, Deus tem um propósito para este bairro, Deus tem um propósito, irmãos, e o propósito dele vai se cumprir. Eu crendo ou não, eu participando ou não, eu quero ser participante do propósito de Deus na minha cidade. Você quer ser participante? Você quer ser participante? Então ative o propósito de Deus na sua vida. Eles estavam dizendo: olha, essa luta vai ser grande, nós vamos enfrentar problemas, os inimigos são poderosos, mas nós temos coragem. Isso quer dizer, olha, coragem, vamos, porque Deus tem um propósito, vamos, porque Deus tem uma vontade, e se eu morrer, morri, mas o propósito do Senhor vai se cumprir, eu morrendo ou não. Eu acho que quando a gente se lança, a gente não morre, a gente vence. Eles venceram. Você não vai morrer antes do tempo. O propósito que Deus tem para a nossa cidade, para a nossa nação, ele vai se cumprir. Deus tinha um propósito para Israel, ele cumpriu. Amém, amados? Ele cumpriu. Então eu preciso buscar essa vontade de Deus para a minha vida, esse propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso buscar esse propósito. Deus tinha um propósito para Israel, só que Saul não se enquadrava no propósito. O que foi que Deus fez? Deus levantou Davi, mas o propósito se cumpriu. E eu vou dizer uma coisa: existe uma lei na Bíblia que chama lei da substituição. É exatamente quando o propósito de Deus, quando Deus vai realizar o propósito dele, e alguém não quer se enquadrar nesse propósito, Deus substitui.
mas o propósito vai se cumprir. Eu não quero ser substituído. Quantos não querem ser substituídos aqui? Diga glória a Deus. Então nós temos que buscar essa vontade de Deus. Nós temos que buscar nos conectar com esse propósito de Deus. Olha, Paulo mais uma vez conectado. Ele diz em Romanos 12:2, conhecidíssimo, ele diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia! Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que existe uma vontade de Deus, que existe um propósito de Deus. E ele fala que essa vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Agora deixa eu te perguntar aqui. Como você acha que é o propósito de Deus para a sua vida? Será que Deus tem um propósito na tua vida de miséria? Sim ou não? Só 3 disseram não. Você acha que Deus tem um propósito na sua vida de miséria? Você acha que Deus tem um propósito na sua vida de pobreza? Você acha que a vontade de Deus para a sua vida é para você ser um fracassado? Você acha que Deus tem um propósito na sua vida para você não vencer nada nessa vida? Você acha que o propósito de Deus nessa vida para você é você passar a vida toda no deserto? Sim ou não? Você acha que o propósito de Deus na tua vida é de você viver no vale e nunca mais sair desse vale? Sim ou não? Você acha que Deus tem uma vontade para você? A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável? Sim ou não? É essa vontade que Deus tem para a sua vida. Esse propósito que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, nós precisamos entender isso e nos conectar com esse propósito de Deus. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida, eu quero a vontade de Deus para a minha família, eu quero a vontade de Deus para a minha vida profissional, eu quero a vontade de Deus para a minha vida sentimental, eu quero a vontade de Deus, e eu já sei que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, e que não estiver conectado com isso, vai ter que haver mudança, vai ter que mudar a estratégia. Isso é o que acontece quando nós entendemos o propósito de Deus. Agora eu vejo gente dizendo assim: ai, e aí, meu irmão, como é que tá? Tô indo, né, irmão? O crente vive na luta, sofrendo. Sofrimento faz parte da nossa vida mesmo. Jesus ainda não veio, né? É assim mesmo. Não é assim mesmo não, irmãos. Deserto é passagem. Diga, deserto é passagem. Deserto não é morada eterna. Amém, amados? E aí, irmão, como é que tu tá? Sofrendo, mas estou crendo. Estou sofrendo, irmão, mas estou crendo na minha vitória. Um dia ela vai chegar. Irmãos, ative essa vitória agora na sua vida. Um dia ela vai chegar. Vivendo pela fé, nem pela fé, fé é agora. Um dia ela vai chegar. Esperança, a esperança está no futuro, a fé está no agora. Amém? E o justo viverá pela fé, não é pela esperança, é pela fé. Amém, igreja? Você está entendendo o que Deus está te falando nessa noite? Diga assim: a confiança que gera vitória. Deus quer vitória para a sua vida, Deus quer bênçãos para a sua vida. Amém, amados? A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Essa é a vontade de Deus.
Aí digo eu, não é a Bíblia, mas digo eu, o que passa disso, irmão, pode ser do maligno, viu? O que passa disso pode ser do maligno. Eu quero essa vontade de Deus para minha vida. Eu quero me enquadrar no propósito de Deus. E eu sei que Ele tem um propósito grande. Paulo está dizendo aqui que o objetivo de Deus é que a gente experimente essa boa, perfeita e agradável vontade. Vontade de Deus para vocês, para mim e para você. Mas Paulo está dizendo que está nos advertindo para nós não imitarmos o comportamento e os costumes deste mundo. Porque existe uma influência no mundo que não tem nada a ver com Deus. E nós precisamos identificar isso. E essa influência do mundo, ela tira essa perfeição, ela tira essa vontade, ela pode nos tirar do propósito. Por isso eu tenho que buscar o que Deus tem para a minha vida. Joabe e Abisai saíram confiantes na vitória. Eu espero que você saia dessa noite, deste lugar, confiante na vitória para a sua vida. Seja qual for a luta que você estiver empreendendo, você vai ativar essa confiança, esse nível de confiança, e você vai atrair para a sua vida o propósito e a vontade de Deus.